Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um papo de domingo, né? O papo de domingo, antes de começarmos o papo de domingo, vamos com a prece inicial, né? Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, né? Por mais um papo de domingo. O objetivo do papo de domingo é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação, né? Eu peço paz para o Brasil, paz para Venezuela e Guiana, paz para a Ucrânia e Rússia, paz para Israel, Palestina, Hamas, Hezbollah, Irã, e todos ali do Oriente Médio, né? Peço muita paz, peço paz para todos os países do planeta Terra, peço competência e sabedoria para os governantes governarem respectivamente seus países, né? Peço a permissão de Deus para dar por iniciado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicados, né? A irmã ou irmão que estiverem com dificuldade, só na rede social, do Messenger do Facebook, por gentileza, quando eu mando via Messenger o vídeo, aparece o botão, né, do meu símbolo, que seria um prato com uma alimentação saudável. Clica em cima, aparece o vídeo, depois clica em cima o vídeo. Então tá mais fácil no notebook. Ou se não, entrar na minha página, né, no Facebook, na minha história, que está abrindo normalmente, ou se não, por e-mail, né? Meu e-mail é jailsonconsites@hotmail.com. Ou se não, entrar no YouTube, né, porque lá tem todos os meus vídeos. Outro comunicado, né, sobre o filme Nosso Lado hoje. Ele vai estrear no dia 25 de janeiro de 2024, graças a Deus está chegando, daqui a um mês mais ou menos. O filme Nosso Lado 1 levou milhões de pessoas ao cinema. Imagino que o filme Nosso Lado 2 também levará milhões de pessoas aos cinemas, porque no planeta Terra tem mais de 40 milhões de espíritas e admiradores, né? E aqui no Brasil, eu imagino, né, que tenha mais de 30 milhões de espíritas e admiradores, né? Então, eu acredito, né, que vai estar nos cinemas mais de milhões de pessoas assistindo o filme. Então, o irmão ou a irmã que não tiver cinema na sua cidade, procure uma cidade próxima que tenha cinema, ou procure uns shoppings. Shoppings geralmente tem cinemas dentro deles, né? Então, procure saber se na sua cidade tem shopping e se tem cinema dentro dele, então vá ao cinema. O filme Nosso Lar 2, a narrativa dele é do mundo espiritual, né, umbral, e de um espírito de uma mulher que não aceita a sua morte. Então os mensageiros vêm fazer esse resgate desse espírito, né? E vai passar por cenas diversas até chegar a fazer o resgate desse espírito. Outra informação é que a empresa, né, do filme Nosso Lar 2, ela está para a estreia para o ano que vem, das irmãs Fox e da história de Emanuel, né? E também estão no projeto aí do filme Nosso Lar 3 e 4, né? André Luiz, cada dia mais nos apresentando a sua moral elevada, né? Parabéns para o André Luiz. O filme Nosso Lar 2, a narrativa dele, né, do contexto, não é do livro o Nosso Lar, sim desse livro aqui, Os Mensageiros,
psicografado pelo médium Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Então, vá ao cinema. O papo de domingo de hoje é sobre o mundo espiritual das crianças, né? Vamos entender isso aqui. O que acontece? Todo espírito encarnado, ele tem uma moral. Nenhum espírito aqui, por mais ruim que seja, ele tem ausência de moral, né? Aí por isso nós chamamos moral elevada, igual do Mestre Jesus de Nazaré, e moral baixa, que são aquelas pessoas com inteligência mediana para baixo. Então, que vive na baixa moral. Então, o que acontece? Quando o espírito ele faz a desassimilação da matéria e vai para o mundo espiritual, ele cria um hálito mental, do hálito mental do que ele foi encarnado. Então ele leva aquilo que a bagagem dele, aquilo que ele fez, teve encarnado, pronto, sentimentos, tudo aquilo que ele representa. E aí ele vai para uma colônia, né, que tenha o seu grau evolutivo. Quando na criança, nós vamos dizer assim, olha, ou criança ou natimorto. O que é natimorto? Natimorto é quando há um aborto, né, espontâneo, não, mas geralmente é um aborto que é espontâneo, né, geralmente é um aborto que é espontâneo, natimorto, né, e aí a criança vai para o mundo espiritual. Quando ele chega no mundo espiritual, se ele tem uma moral elevada, né, esse espírito, ele vai se transformar, ele não vai ficar como um espírito de criança passando para as fases dele, porque ele não tem ainda essa moral elevada, ele vive ainda na baixa moral. Então, a maioria dos espíritos crianças, né, eles vão para essas colônias, e lá no mundo espiritual é bem organizado. Como é que é feita essas colônias? As colônias é feita por faixa etária, de 0 a 7, não, de 0 a 6, de 7 a 14, de 15 a 22. É lógico que o tempo sideral deles, do mundo espiritual, é diferente do nosso tempo aqui na Terra, né? Deles são mais rápidos do que a da gente, a contagem é mais rápida. Então, o que acontece? Esse espírito criança, vamos botar assim, o espírito bebê, né, ou foi pro natimorto ou não, ele vai, se ainda ele vive abaixo da inteligência mediana, ele vai continuar do mesmo jeito, vai passar por fase, né? Aquele espírito que está acima dessa média ali, dessa inteligência mediana, ele vai ter mais com a moral mais elevada, então ele vai se transformar em luz mais rapidamente espiritual, né? Então o que acontece? Essa criança, esse espírito criança, ele vai ter que passar por colônia, né? Colônia que lá no mundo espiritual tem orfanato, então essas crianças vão ficar dentro desses orfanatos. E os pais dessas crianças, que são espíritos, as mães, o pai, eles estão se preparando para ser pai quando for encarnado. Então vai ficar cuidando dessas crianças. Então, assim, no nosso lar tem um orfanato chamado a Casa da Bênção, né? Que é onde quem administra é a Blandina, que é o espírito Meimei. Então, essas crianças, elas vão passando por essas fases. Então, você tem no livro, né, o céu, entre o céu, entre a terra e o céu, né, criança entre a terra e o céu, criança do além, tem também Voltei, né, contando a história do Frederic, né, do irmão Jacó, né, e narra sobre as crianças. Então, outro fato também que é importante, uma mulher que ela é grávida, uma mulher que está grávida e ela morre nessa gravidez, ela vai ter, e ela e o espírito ainda está nessa inteligência mediana ali,
para baixo, ela vai ter esse filho no mundo espiritual, porque ela não está tão evoluída para ter essa formação de espírito. Então, se ela, um exemplo, se ela morreu com 3 meses de gravidez, os 6 meses restantes ela vai ter no mundo espiritual, né? E ela vai ter essa criança lá, essa criança que não tem ainda vive também, que a memória dela ainda está na inteligência de média, né, de mediana para baixo, ela vai continuar como criança e vai passar pelas fases como criança, que ela foi preparada para isso. E aí tem outras histórias também que é trazida. Na maioria desses orfanatos tem espíritos, crianças mais evoluídos. É como se fosse a gente estudasse numa escola, né, e lá tem a representação de alunos, né? Geralmente os representantes são aqueles mais maduros, né? Botar assim. E lá no mundo espiritual tem essas crianças também, que é chamado de meninas e meninos. E essas crianças fazem orientação às outras crianças da mesma faixa etária. Então não tem medo. E tem uma colônia, aí já é trazida pelo livro Voltaire, pelo Frederic, né, que é o irmão Jacó, né? Ele narra que lá tem os escoteiros, os mesmos escoteiros que tem aqui, tem lá. Só que esses escoteiros, ele fica na fisionomia de criança, mas eles já são espíritos mais maduros, já se transformaram em luz, né? De espíritos mais evoluídos moralmente. Então, eles ficam no formato de criança para trabalhar para as outras crianças não ficarem com medo deles, né? Então, eles vão lá nesses orfanatos e começam a trabalhar em cima dessas crianças, né? Aí, como essa mãe que eu citei há pouco, que ela estava grávida, morreu com os 3 meses, eu citei 3 meses aqui, mas pode ser qualquer mês. Como é que ela vai ter esse filho lá? Porque no mundo espiritual tem maternidade, né? Então, porque o que acontece? O planeta Terra é uma cópia atrasada do mundo espiritual. Então, tudo que tem aqui no planeta Terra tem no mundo espiritual, né? E aí, no caso da maternidade, tem universidade, né? Tem uma opção de coisas que tem aqui, e acredito eu que tem até mais no mundo espiritual do que aqui. Então, é assim que fica as crianças, né, do mundo espiritual para lá, né? Então, o comentário que eu tinha que fazer sobre as crianças é essa aqui. E no próximo papo de domingo, nós vamos falar sobre o amor em movimento. O que o amor é? O amor é moral, né? Por isso que nós falamos da lei do amor, que é a lei da moral, né? E quando eu começo a colocar esse amor em movimento, eu começo a colocar essa moral em movimento, né? É nesse contexto. Então, assim, na minha caminhada, o que eu encontro pela frente? Um desafio para eu ser melhor hoje do que fui ontem, né? E vou encontrar pessoas bem melhores do que eu, pessoas bem piores do que eu. Então, com aquelas pessoas melhores do que eu vou aprender para me lidar com as pessoas piores do que eu, né? Mas como colocando, sendo indulgente com ela, né? Se ela está precisando de alguma coisa, procurar ser beneficente com ela, procurar perdoar essa pessoa, né? Procurar, na parábola do Mestre Jesus de Nazaré, honrai a vossa mãe e o vosso pai. Mas entendendo que a minha mãe e meu pai não são meus pais só biológicos, eu tenho que pensar naquelas mães que
e aqueles pais, né, que vivem, eu pensar neles também, né, fazer prece para eles. Se eu não consigo atingir tete a tete, frente a frente com eles, eu fazer prece para eles, né? E também meus irmãos não podem ser só biológicos, de sangue, tem que ser os irmãos e as irmãs que são próximos de mim, eu tenho que centralizar isso. Quando Jesus, ele coloca de honrar a vossa mãe, o vosso pai, e depois ele coloca a moral estranha, ele fala de amar menos a mãe e o pai. Esse amar menos, né, em aramaico e hebraico lá, não, que ele fala de amar menos. Quando ele fala de amar menos, ele fala de odiar. Então, essa palavra em odiar, em hebraico e aramaico, né, ela quer dizer amar menos, porque a palavra odiar em hebraico e aramaico, ele tem várias definições, e uma delas é esse. Então, por isso que ele falava de amar menos, né? De odiar seu pai e sua mãe, amar menos para quê? Para você poder amar aquela mãe, aquele pai também da mesma forma. Então você vai jogar aquele amor que você tem também para aquela mãe, aquele pai, mesmo que você não conheça aquela mãe, aquele pai, mas fazer prece para aquela mãe, aquele pai. É a mesma coisa. Amar menos esse irmão e essa irmã para amar aquele irmão e irmão que são outros próximos de você, mas já estão longe só de corpo, de pensamento não, né? Então fazer prece para eles, se puder ajudar, ajuda, né? E a mesma coisa é a parte da irmandade e esposa e marido, né? Não, a gente não pode ficar preso, porque essa prisão de familiar, sanguínea, né? Ela se torna o que? Um apego. Então a gente tem que se apegar para a gente não sentir muito quando estiver na falta deles. E também amar esse próximo. Então por isso que é um amor em movimento, né? É dessa forma que é feita essa colocação, né? Amor em movimento. Então infelizmente eu não tenho mais nada para falar sobre o papo de domingo. Eu passo para a prece final. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um papo de domingo, né? E o objetivo foi atingido, né? De eu ter levado uma informação para uma irmão, né? Que estavam necessitados dessa informação. E peço nesse período natalino, né? Que a irmã ou irmão, né? Esteja sempre com a irmã ou irmão, familiares, né, a família humana, estejam sempre com a fraternidade do Mestre Jesus de Nazaré, né? O Mestre Jesus de Nazaré, ele, assim, nasceu no dia 25 de dezembro, né? Porque tem a história de Maria, que ela ficou grávida em março, né, em abril, então em dezembro ele nasceu. Então eu comemoro o dia 25 de dezembro, o dia de nascimento de Jesus, né? É o dia mais importante, por isso que é um período fraterno, né? Então eu peço fraternidade para todos. Então peço a permissão a Deus para dar encerrado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão ao irmão que me ouviram e me assistiram, né? Aleluia, amém.